Vamos lá, gente, vamos continuar com o nosso IPVA aqui. A gente pode perceber que é bem mais tranquilo, né? Bem mais tranquilo. Flui melhor, os exercícios de ação mais simples de entender, né? Porque eles podem dificultar o cálculo, né? Colocar uma conta mais difícil. Mas o entendimento é isso aqui, tá? Não tem segredo. O IPVA não tem segredo. Gente, 45 é para assinalar a alternativa correta, tá? O proprietário de veículo que deixar de satisfazer as condições de fruição da imunidade ou isenção deverá comunicar o fato ao órgão fazendário local no prazo de 30 dias. Gente, certo, né? Todos os prazos são de 30 dias, né? B. No caso de aquisição de veículo automotor novo ou usado, o proprietário deve regularizar a transferência junto ao órgão oficial no prazo de 15 dias. Não, né, gente? Todos os prazos são 30 dias. Viu o prazo de IPVA? 30 dias, tá? C. O direito à fruição das imunidades e isenções independe de qualquer providência. Não, né? A gente viu que tem que ir lá, tem que cadastrar, tem que entrar com requerimento, né? Comprovar a situação. Errado. O recolhimento do IPVA fora do prazo regulamentar será efetuado com acréscimo de multa calculada sobre o valor corrigido do imposto. De 100%, quando exige de ofício, não, né? Quando for espontâneo, 0,3 até 20%. Quando for de ofício, 50%, tá bom? A letra D também está errada. E o valor a pagar relativo ao benefício ao veículo novo é proporcional ao número de meses restantes do exercício fiscal, contado, né? A partir do mês subsequente à aquisição, não, né? A gente viu, né? Se adquiriu dia 1º de fevereiro, paga fevereiro todo, tá? Adquiriu dia 29, paga fevereiro todo, tá? Então é contado do mês de aquisição e não do mês subsequente, tá bom? Alíquotas do IPVA. As alíquotas do IPVA do Mato Grosso, de acordo com a lei estadual e tal, serve para a nossa lei também, tá? Elas podem ser classificadas como... Gente, o que é uma alíquota progressiva? A gente sabe, né? A base de cálculo menor, a alíquota menor, a base de cálculo vai aumentando, a alíquota vai aumentando. O nosso ITCMD, ele é progressivo. Isso é uma coisa nossa, uma jabuticaba nossa, gente. Tá? Vai cair na prova? Com certeza. Tá? Com certeza. O que é uma alíquota fixa? Uma alíquota fixa é uma alíquota mesmo para qualquer tipo de veículo, qualquer tipo de utilização, tá? Santa Catarina tem alíquota fixa? Não, né, gente? Ela tem várias alíquotas, né? Uma alíquota proporcional em função do modelo de veículo. Não, gente, o que é uma alíquota proporcional? Ela é a mesma para qualquer base de cálculo, né? A nossa alíquota, ela é proporcional, ela não deixa de ser proporcional, tá? Mas se ela fosse proporcional, ela teria que ser para todo mundo, não em função do modelo, né? Ah, então é um modelo SW, né? Vai o modelo... Não, gente, aí ela seria diferenciada. Proporcional tem que ser a mesma para todo mundo. Essa aqui não tem nem sentido. Ah, seletivo em função do tipo e utilização do veículo. Exato, né, gente? A gente viu transporte de carga, carrega a nossa produção, a alíquota menor, né? O veículo de passeio, 2%, a alíquota maior. A 46 é a letra A, tá bom? 47 são isentos do IPVA, né? De acordo com a lei, tá, os veículos. Os partidos políticos, inclusive suas fundações. Gente, partido político é isenção? Não, né? É imunidade, né? Gente, tem que decorar, tá? Não pode chegar na hora da prova e me botar uma ambulância, que me achar que minha ambulância é uma hipótese de imunidade. E nem um veículo de partido político dizer que é isento. Não, gente, ele é imune, tá bom? B. De uso terrestre com mais de 10 anos? Não, 30 anos. Movidos a álcool, papapá? Não, gente, não importa, tá? Em alguns estados tem diferenciação de se ele é H, se ele é álcool, se ele é elétrico, tá? Santa Catarina não tem esse tipo de alíquota, ele é a mesma para todo mundo, 2%. De embarcações destinadas à pesca, utilizadas por pescadores artesanais e pela indústria pesqueira, incondicionalmente,
Não, né, gente? A gente viu que ela tem que ter o quê? Registro no IBAMA, né? Errado. E aí, consulados credenciados juntos ao governo brasileiro. Sim, né, gente? Consulado, reciprocidade, eles são isentos, né? 48. As imunidades, por serem constitucionalmente instituídas, independem de qualquer procedimento. A gente já viu isso aqui 1 milhão de vezes, né? Já viu isso aqui 1 milhão de vezes. Elas, mesmo sendo imune, têm que entrar com requerimento. O beneficiário de isenção de despesa de pagamento de IPVA, que em razão de evento deixa de preencher os requisitos do benefício, deve recolher IPVA no prazo de 15 dias. 30, né, gente? O prazo é sempre 30. São isentos de IPVA ônibus e micro-ônibus pertencentes ambos a uma mesma pessoa física? Sim. Porque o transporte ele é de passageiros metropolitanos, né? Se fosse de fretamento, de turismo, não. D. Não há isenção de veículo arrendado para representação consular. Gente, princípio da reciprocidade, tá? Consulado é isento. E. O imposto relativo ao veículo automotor sinistrado ou recuperável, que tenha sido objeto de furto, roubo, apropriação, estelionato, apreensão, será devido no exercício em que ocorrer do evento, certo, será devido. A razão de 1/12 por mês ou fração, certo, contados até o mês subsequente, não, né? Até o mês do fato, né? Então, vai pagar 1/12 até o mês que aconteceu o fato. Recuperou, paga-se um mês, 1/12 a partir do mês que recuperou, tá bom? Não tem o subsequente em lugar nenhum, nem para parar de pagar, nem para começar a pagar de novo, tá bom? 49. De acordo com a lei estadual, tal, não interessa pra gente, é isento de IPVA a propriedade de veículos aéreos, terrestres e embarcações de propriedade de sociedade de bombeiros voluntários. Gente, bombeiros voluntários, embarcações e veículos terrestres, tá bom? Não tem aéreo. Pegadinha, né? Máquinas de uso essencialmente agrícola, desde que não circulem em vias públicas. Isso. Aqui ele não faz ele inclui a terraplanagem, né? Então, máquinas agrícolas ou de terraplanagem, desde que não circulem pela via. Ah, professor, mas se ele pegar e circular só para voltar, para ir do local de trabalho para a garagem, aí não tem problema, não pode circular mesmo, tem placa e tem emplacamento, tá? C. Embarcação pertencente a pescador profissional, pessoa física, utilizada na atividade de subsistência, comprovada por entidade representativa da classe, limitada a um veículo por beneficiário, não, né? Não tem limitação, tá, gente? O que tem aqui é que ele tem que ser registrado no IBAMA, tá? D. Veículo do tipo ambulância ou de uso no combate a incêndio, destinado a serviço público ou privado. Gente, é ambulância, né? Não importa se é privado, se é público. Ah, se é aquela ambulância da Unimed, ela é isenta. Ah, a ambulância do SAMU, ela é isenta também. É ambulância, tá bom? Veículo movido a motor elétrico e gás, não, né, gente? Não. Santa Catarina não tem esse tipo de diferenciação, tá? Os resumos aqui. Gente, vamos falar um pouco de taxas, tá? Isso aqui é direito tributário, mas não existe, não tem como estudar uma coisa antes da outra, né? A gente tem a teoria tripartite, né, do Código Tributário, que os tributos são impostos, taxas e contribuição de melhoria. E a gente tem a teoria pentapartite do STF, que além desses três, ele inclui os empréstimos compulsórios e as contribuições sociais, tá? Eu não vou explicar o que é cada um desses, isso aqui não é assunto nosso, mas Santa Catarina tem imposto? Tem, né? A gente acabou de estudar os 3 impostos, né? Santa Catarina tem taxas? Tem um monte de taxas, a gente vai ver várias taxas, tá bom? Tem um monte de taxa. Santa Catarina tem contribuição de melhoria? Tem, tá? Não está no nosso edital, não cai no edital, na nossa prova, mas Santa Catarina tem uma lei, um regulamento da contribuição de melhoria, tá bom? O que é contribuição de melhoria, professor? Nunca ouvi falar disso. É uma contribuição, um tributo que tu cobras quando tem uma valorização imobiliária derivada de uma obra pública, né? Então, a gente está numa região onde tem muito morador de rua e tal, e daí a prefeitura faz uma revitalização, bota uma praça, iluminação, e o teu imóvel que não valia nada, valia 20 mil reais, ele passa a valer 200,
tá? Ele pode cobrar uma contribuição sobre o teu imóvel, tá bom? Sobre aquela valorização, tá? Mas isso não cai pra gente. O empréstimo compulsório, ele é só a União que pode instituir, tá bom? Mas é para alguma, por exemplo, uma ameaça de guerra externa, um investimento relevante, urgente e relevante, tá? Eles são algumas hipóteses do empréstimo compulsório. A contribuição social, tá? Aquelas COFINS da vida, a contribuição patronal, o INSS que o trabalhador paga, Santa Catarina, elas são a competência da União. Santa Catarina tem competência para uma contribuição apenas, tá? E essa cai na prova. Ele pode cobrar a previdência do seu servidor, tá bom? Então, a gente vai passar na fazenda, vai assumir e vai pagar 14% do nosso salário vai para a previdência, vai para o IPREV, tá bom? Essa aqui é uma contribuição social e é a única que o Estado pode instituir, tá bom? O resto é só a União, essa aqui cai na prova. Gente, então a gente viu essa teoria aqui, a gente viu que o Estado praticamente tem vários tipos de tributos, né? Só não tem empréstimos compulsórios. Taxa, gente, o que são taxas, tá? Olha só para a gente ver tudo que a gente já estudou. Tá ficando bonito, né? Tá ficando todo pretinho aqui o nosso conteúdo, né, gente? A gente está evoluindo, tá? Gente, a taxa, ela é um tributo que ela é vinculada a uma prestação estatal específica, tá bom? Então, a gente nunca vai ver uma taxa desvinculada de alguma situação, de alguma prestação específica, tá? A gente vai conhecer aqui as hipóteses e sempre vai ter vinculada a essa hipótese uma atuação estatal. Se não houvesse uma atividade estatal, ali, uma prestação estatal específica, a gente teria um imposto daí, né? O ICMS, o IPVA para financiar tudo. Ah, professor, porque eu pago o IPVA e as minhas estradas são tudo esburacadas. Gente, o IPVA, a gente estudou o IPVA todo, né? A gente viu em algum lugar que a arrecadação do IPVA ela é vinculada à manutenção de estrada? Não, né? A gente não pode mais cair nesse tipo de conversa, né? Gente, o imposto, tirando aquela repartição tributária lá de 50%, ele não tem vinculação específica, tá bom? Ele não tem. Então eu arrecado o imposto para arrecadar mesmo, para encher, para abastecer o cofre do governo, tá bom? Ele não é obrigado a pegar o imposto e gastar com estrada, isso não existe, isso é lenda, tá bom? E a taxa não, a taxa também não é vinculada, mas eles fazem, o Estado faz algumas vinculações, a arrecadação da taxa, e ela é vinculada na origem. Ela tem que ter uma prestação estatal vinculada a ela, tá bom? Esse que diferencia a taxa do imposto. E a gente tem que saber que está na Constituição que a taxa não pode ter base de cálculo própria dos impostos, né? A gente tem 5, eram 7 hipóteses de taxas, tá? A gente tinha uma taxa, por incrível que pareça, tá? De combate a incêndio e uma de segurança ostensiva. Né? Que era assim, gente, qual é a ideia da taxa? A gente tem um serviço público que ele é específico e divisível, né? Então, se eu vou lá e faço o licenciamento do meu carro, eu consigo identificar o serviço e consigo identificar o usuário do carro, né? Esse é o princípio da taxa. Então, eu praticamente estou remunerando o Detran por fazer aquele serviço para mim, né? Eu consigo saber quem é que está usando o combate ao incêndio? Identificar o usuário direto do combate ao incêndio? Não, né? Eu consigo mensurar o combate ao incêndio? Ah, tantos litros de água? Não consigo, né, gente? Então, isso aqui foi questionado e teve uma ADIM, e essa ADIM, ela declarou inconstitucional, tá bom? Essas taxas de segurança ostensiva e de combate a incêndio. Na última prova de auditor da Fazenda caiu, tá bom? Mas agora ela tem efeito ex nunc, tá? Ela não pode ser cobrada. Ah, se vier na prova, a gente tem que saber que existiam essas duas taxas, que elas foram inconstitucionais, tá bom? O que está valendo é isso aqui. Então, olha só o trecho do julgado, só para a gente ficar bem claro, tá? Os tributos de segurança contra incêndio, segurança ostensiva contra delitos, a toda evidência, não se enquadram nos moldes legais referentes às taxas.
uma vez que concernem a serviço uti universi, e não uti singuli. Gente, uti universi são aqueles serviços prestados à coletividade, né? Que não discriminam o usuário do serviço, como a segurança pública, né? A PM está ali, a PM não está imprimindo boleto e cobrando taxa de quem vai ali e chama o 190, né? Ou a ambulância, ou um hospital, né? Não está, então não é remunerado por taxa. Em outras palavras, os requisitos da especificidade não é obedecido, pois não se consegue distinguir os contribuintes que usufruem do benefício daqueles que não usufruem. Então, trocando aqui bem bonitinho, né? Bem escrito, é o que eu expliquei, né? A gente não consegue distinguir quem está usando o serviço e quem não está. Então não pode cobrar taxa, tá? Então, olha só uma vinculação, tá? Isso aqui é importante, eu não sei se é importante decorar os percentuais, mas é importante a gente saber que algumas taxas, como a taxa de sorteio e a taxa de segurança preventiva, ela é vinculada a um fundo, tá? O fundo da Polícia da Segurança Pública, a um fundo da Polícia Militar e a um fundo penitenciário, tá? Então, ela é uma forma de vincular. Então, tudo que eu arrecadar com a taxa de incêndio, por exemplo, incêndio não, com a taxa de segurança preventiva, que é aquela taxa que o bombeiro faz para ver aquela construção, os riscos de incêndio, né, que ele faz aquela vistoria, então aquela taxa, ela tem essa destinação, tá bom? Ela é toda vinculada à segurança pública, polícia militar e fundo penitenciário. E outra vinculação, a taxa de serviço, cujo fato gerador é o cadastro de veículo automotor, o Detran, né? Ela é integralmente vinculada ao ressarcimento dos custos do serviço de cadastramento dos veículos. Né? Interessante também. Então, são duas vinculações, por isso que eu coloquei, tá, gente? Porque em regra não tem vinculação, mas aqui eles quiseram vincular. Gente, taxa de serviço geral. Olha só, quem já está mais adiantado no direito tributário, a gente sabe que a taxa, ela pode ser a taxa de serviço e a taxa de polícia, né? Só é a taxa da polícia militar? Não, gente. A taxa de polícia é do poder de polícia administrativo, né? Onde tem uma restrição dos direitos individuais em prol da coletividade. É a vigilância sanitária, é a fiscalização de construções, né? Quando mandam ali demolir uma construção na beira da praia. Então, aquela aí é o poder de polícia do Estado, né? Mas no Estado de Santa Catarina, tanto na lei quanto no regulamento, ele colocou tudo num balaio só. Então ele disse que a taxa de serviços, né, a taxa de serviços gerais, o fato gerador da taxa de serviços gerais é a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e indivisível, ok, está igual ao CTN, ou o exercício regular de atividades inerentes ao poder de polícia. Então aqui a gente não tem uma taxa de polícia e uma taxa de serviço. Colocaram tudo num balaio só, tá? E fica um pouco estranho assim, porque a gente sabe que são coisas bem diferentes, né, gente? Uma coisa é um serviço prestado ao cidadão, outra coisa é a fiscalização, é o poder de polícia, né? Mas, de qualquer forma, isso aqui caiu na última prova de auditor, tá? Era outra banca. Mas, se cair, a gente tem que saber que, sim, é fato... O exercício de atividade de polícia é fato da taxa de serviço? É. Por mais estranho que isso possa parecer. Contribuinte, gente. O contribuinte da taxa, ele é o usuário efetivo potencial do serviço ou o destinatário do poder de polícia. Gente, por que quer dizer essa utilização efetiva ou potencial? É que assim, a taxa, ela está lá. O serviço existe. Então a taxa existe. Eu posso nunca utilizar o serviço, tá? Mas o dia que eu for utilizar, a taxa está lá, eu tenho que pagar. É assim, tá? Ela é a utilização efetiva ou potencial. Então, gente, tem um monte de isenções da taxa. Eu marquei de vermelho aqui o que eu acho que é mais importante, que eu acho que pode cair, que são coisas que confundem, são termos ali que são distintos, né? Então, a gente vai ler a eles e vai explicar o que pode ser diferenciado, tá? Então, a gente diz assim, atos pertinentes à vida funcional dos servidores públicos. Eu trabalho aqui na Secretaria da Saúde, passei na fazenda, vou pegar uma certidão para averbar meu tempo de serviço. Eu tenho que pagar uma taxa? Não, é isento, tá? Teoricamente, eu teria que pagar. Certidões para fins militares, eleitorais e escolares, desde que venham a ser declarados para esse fim. É o histórico escolar, né? Também não paga. Alvarás para porte de armas solicitados por autoridades estaduais, servidores estaduais, razão de suas funções. Então, se eu tiver que pagar uma taxa para a Polícia Civil para ter porte de arma,
e eu sou... Porque o auditor fiscal, a gente vai ver na próxima aula, amanhã, o auditor fiscal tem porte de arma, tá? A gente vai poder andar com uma arminha na cinta. Eu vou pagar taxa, vou pagar porte de arma para a polícia para ter esse porte? Não, não paga taxa, tá? Tu é isento. Atos, papéis, documentos relativos aos presos pobres. Prenderam ali o Beto Richa lá, semana retrasada. Prenderam ele. Digamos que ele fosse tirar alguma certidão ali para fazer a defesa dele. Gente, ele é um preso pobre, né? A gente vai avaliar cada situação, então não é todo preso, é o preso pobre, tá bom? Atestado de pobreza, atestado de vacina, atestado de óbito. Tá? Não tem muito o que explicar, né? Olha só, atos judiciais de qualquer natureza. Então, gente, a gente vai ver que existe a taxa judiciária, é uma coisa, tá? Uma taxa que a gente tem como fato gerador o ingresso de feitos, né? O ato judicial seria, por exemplo, um juiz cobrar para fazer um despacho, né? Ele não cobra isso, né? O reconhecimento de firmas ou letras. Professor, mas sua vida que eu vou lá reconhecer firma é R$10, que fica lá no cartório. Gente, aquilo ali é a remuneração do cartorário, tá? Tu não está pagando taxa para o governo. Tu está pagando taxa, tu está pagando ali a remuneração do escrivão, do dono do cartório, tá? Não é taxa. Atestado de residência solicitado por pessoas reconhecidamente pobres. Mesma situação, gente. Não é para todo mundo. Eu posso ir lá pegar um atestado de residência? Pode. Se tiver uma taxa, tu vai pagar. E se eu me declarar pobre? Não, gente. É para os reconhecidamente pobres. Não adianta ir lá preencher uma declaração de pobreza, tá, gente? 9. A emissão, alteração, revalidação da CNH, que é a carteira de habilitação, né? De categoria profissional para servidores públicos estaduais, civis ou militares que exerçam atividades que lhe exijam a condução de veículos oficiais. Tá? Então, assim, é o motorista, né? É o motorista que tem direito à isenção. Aí, licença para festividades beneficentes e tal. Atos relativos à saúde pública para análise de casos populares, exames físicos e mentais. Gente, a gente lê isso aqui com calma, mas tem coisa que não precisa ser explicado, né? Olha só, a expedição da primeira via da célula de identidade para brasileiros natos ou naturalizados. Professor, perdi minha identidade, entrei com a identidade na água. Vou tirar a segunda via, é de graça? Não, né? Paga, né? Paga uma taxinha lá. E a terceira via, paga também, é a primeira que é de graça, tá? Só para brasileiro nato, não, brasileiro naturalizado também, tá? 14. Aprovação dos projetos, casas econômicas e tal, um convênio entre a Caixa. Essas armas aqui é meio... Porque eles colocaram a isenção, se preocuparam em colocar a isenção, mas não explicaram qual é o tipo de serviço, né? Tipo, as armas de coleção de desporto. Tá, mas qual o serviço remunerado por taxa relativo às armas que são isentas? Não tem, né? É o que? É um recadastramento que tem que fazer... É uma renovação? Não tem, é meio... Mas está na lei, a gente tem que saber, né? Estantes de tiro ao alvo, guarda e transporte de armas de desporto, aquisição de munição de desporto, reunião de caça e tiro e tal. Gente, quem é de Santa Catarina, né, sabe? Tem aqueles clubes de caça e tiro, principalmente de tradição alemã, né? Eu sou blumenauense, então tem bastante... que tem aqueles competições de tiro e tal. Então a gente associa, né? Aquelas taxas a esses bailes, essas situações aqui. Mas, como eu falei, não existe um serviço vinculado à isenção, né? Ficou meio vago. As sociedades esportivas, culturais, musicais, literárias, congêneres sem fins lucrativos. Então seria o quê? Ela vai realizar um evento, tem que pagar uma taxa da Polícia Civil, dela seria isenta, aí teria que ser feito assim, né? Taxa de eventos beneficentes de sociedades, né? Então aqui ficou um pouco vago. De qualquer forma, o que é importante para a gente estar em vermelho, tá, gente? Isso aqui vai cair, tá? Isso aqui vai cair porque eles podem trocar ali e fica bem fácil fazer uma questão difícil sobre isso, tá? Gente, a taxa judiciária, ela é especial, antes de mais nada, porque a Fazenda, ela fiscaliza as taxas, certo? Ela tem a competência exclusiva, com exceção da taxa judiciária, tá? Quem fiscaliza a taxa judiciária é o próprio judiciário. Tá?
Professor, é todo o processo judiciário, então se por exemplo, eu for acusado lá de um crime e responder por esse crime, eu tenho que pagar uma taxa? Não, né, gente? A taxa ela é de ajuizamento de feitos cíveis. Professor, eu não sei o que são cíveis. Gente, ou é criminal ou é cível, né? Porque a justiça estadual, a gente sabe que tem causa trabalhista, que tem causa... Só que são de outras competências, né? Mas a justiça estadual é o fórum da tua comarca e é o ajuizamento de feitos cíveis, tá? Vai ser feito um valor da causa e vai ser pago um percentual sobre o valor da causa. Aqui, gente, ó, não se exigirá a taxa judiciária de habeas corpus e habeas datas. Gente, precisaria ter isso na legislação? A gente está lá no artigo 5º da Constituição, é uma hipótese de imunidade de taxas, né? Não precisaria, mas já que está, reforça, pode cair na prova, tá? Mandado de segurança, paga. Ação popular. Ação popular, se não tiver má fé, também não paga, né? Também é imunidade. O mandado de injunção, tá aqui não. Tá na Constituição não, então paga, tá? Não é gratuito. Gratuito é o habeas corpus e o habeas data. O contribuinte é o autor da ação, não é o réu, gente. Eu vou entrar com uma ação contra alguém e ele vai ser o contribuinte? Não, gente, o contribuinte é o autor, é quem faz o judiciário se movimentar, né? Que tem o princípio da inércia ali, que o judiciário só atua quando ele é provocado. A taxa judiciária será calculada uma alíquota de 1,5%, tá? Isso cai na prova, a gente vai ver se cai na prova ou não. A taxa judiciária deve ser recolhida até a data do ajuizamento da ação, tá? Professor, e se eu não recolher? Aí o juiz vai fazer um despacho, vai mandar tu recolher, emendar inicial e recolher as custas. Não recolheu, ele vai encerrar o processo ali mesmo, não vai ser julgado, tá? Agora, isenções, tá? A gente vai ver que tem bastante a ver até com o ITCMD e com questões de família, questões de sucessões, tá? Então, os principais aqui eu também marquei para a gente não perder muito tempo gravando coisa que não tem chance de cair. Então, olha só, gente. Processo de nomeação e remoção de tutores, curadores e testamenteiros. Gente, tutor, curador, quando tem uma pessoa com algum tipo de incapacidade, né? Daí é nomeado uma pessoa para representá-la, né? O curador também é um menor de idade, alguma pessoa que tem algum tipo de deficiência, né? Que precise de um curador. Então, esse tipo não. Conflito de jurisdição, que é basicamente um juiz fala que a competência não é dele, o outro fala que não é dele. Desapropriação, processo de restauração de autos. Gente, restauração dos autos, isso aqui também a gente não precisa saber porque é técnico, né? Mas restauração dos autos é como se fosse uma segunda via, assim, dos autos, né? Então, isso aqui não importa saber o que é cada um, a gente tem que saber as hipóteses, tá? Habilitação de herdeiro para heranças e legados. Então a gente tem um processo de inventário, vai habilitar um herdeiro, ele paga a taxa? Não. Liquidação de sentença, teve a sentença, daí a gente vai fazer o cálculo de quanto que tem que de pagar e tal a liquidação, né? Não. Habilitação de processo pendente no Tribunal de Justiça, também não. Habilitação é sempre simples. Habilitação é só quando tem um processo correndo, né? E alguém tem que intervir nele. Então, por exemplo, pode ter habilitação lá dos credores no processo de falência, né? Executivo, ó, isso aqui é importante, tá? Esse aqui é importante. Os executivos fiscais promovidos pela Fazenda Pública Estadual e Municipal, né? Então, a gente fez o auto de infração de PVA, o proprietário não pagou, vai para a dívida ativa, não pagou, vai ser feita a execução fiscal dele, tá? Vai ser isento de taxa. Isso aqui é importante, tá? Isso aqui cai. É só estadual, professor? Não, gente, é municipal também, tá? Os IPTUs e ITBIs da vida lá, o ISS, né? Então, isso aqui é importante, tá? Executivo fiscal é municipal e estadual. Processo executivo promovido por auxiliar de justiça, para cobrança de custas também não é importante. Processo de alimentos, né? Inclusive os honorários advocatícios, né? Que às vezes eles não pagam os advogados também. As justificações para habilitação de casamento civil, processo de apresentação de testamento, pedido de licença para alienação por de bens menores. Aí agora, outras importantes. Declarações de créditos em apenso aos processos de falência e concordata, salvo quando se tornarem contenciosos. Tá, então,
A gente sabe que a concordata não existe mais, né? Tem só a falência e a recuperação judicial. Quando entra num processo de recuperação judicial ou de falência, é feito o levantamento dos credores, né? Um quadro geral de credores. E a pessoa que tem créditos, ela tem que ir lá e habilitar os créditos, né? Levar os comprovantes para dizer, ó, eu também sou credora, também vou esperar a massa falida realizar os seus bens e ativos para eu tentar ganhar alguma coisa, né? Ação popular, isso aqui é importante, tá? E o processo promovido com benefício da assistência judiciária gratuita, né? A gente sabe que a gente tem a assistência judiciária gratuita, lá é um direito constitucional também, tá? E também já é isento de taxa. Porque ele não paga as custas, né? Então também não vai pagar as taxas.